Cláudio Humberto, Mariana Godoy hoje conosco aqui, estreando na bancada do Jornal Gente, a Thaís Freitas também com a gente aqui. E não sei se esse é o próximo assunto, Cláudio, mas se não for, você me corrija aí. Renda cidadã, né? E esse bate-boca entre ministros aí, tem alguma coisa séria por trás dessas declarações todas aí? Paulo Guedes, Rogério Marinho, ou é uma briguinha que logo será superada, hein, Cláudio? É uma briga que não começou agora, né? Essa briga vem de lá de trás. O ministro Rogério Marinho sempre teve divergências com o Paulo Guedes, tanto assim que ele se demitiu. Ele era secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e se demitiu. E foi exatamente depois de uma discussão, enfim, aquelas discussões que não tem caminho de volta, né? Ele pediu demissão e o presidente Bolsonaro, por considerá-lo um quadro especial, e é mesmo, né? Um quadro da maior qualidade, da melhor qualidade, que é o Rogério Marinho. O presidente, então, decidiu colocá-lo, nomeá-lo, convidá-lo para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, ele, em vez de sair do governo, ele assumiu um ministério, o presidente deslocou o ministro para um outro cargo, eu acho que é presidente do Dataprev agora, ou então o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, e o Rogério Marinho virou ministro. Foi isso que o segurou no governo. Mas essa ferida nunca cicatrizou. Eles sempre tiveram ali divergências. O ministro, assintosamente, né, o ministro Paulo Guedes faz questão de não, digamos assim, prestigiar as iniciativas, que não são poucas, do ministro do Desenvolvimento Regional. E tem aquela coisa do fato de que o ministério dele, do Rogério Marinho, é um ministério gastador, né? Um ministério que investe, que precisa investir pesado no desenvolvimento regional, sobretudo das regiões mais pobres, mais carentes, Norte, Nordeste e tal. Então, e o ministro da Economia não quer gastar, tá? Ainda mais com o ministério do Rogério Marinho. Então, eles têm ali uma relação muito tensa, uma relação desagradável mesmo, e aí aconteceu uma declaração meio fora do lugar do ministro Rogério Marinho, acabou sendo interpretada como um desafio, e aí a política econômica, né? E aí o Paulo Guedes, então, saiu com 4 pedras na mão para desqualificar o ministro Rogério Marinho. Isso aí só vai acabar com a saída de um dos dois, viu? Eu acho que essa briga não tem solução. O presidente, inclusive, acionou os ministros do Palácio do Planalto para pôr ordem nisso, né, para ver se os dois, enfim, para que isso não prospere. Eu acho que estão contidos em razão da ordem do presidente, mas mais cedo ou mais tarde isso vai voltar a acontecer. E a outra briga entre personalidades importantes de Brasília, Paulo Guedes versus Rodrigo Maia, já que a gente falava de jantar, se diz que hoje haverá um jantar entre ambos para selar uma espécie ali de trégua. Acho que não serão jamais amigos, né, ou melhores amigos, mas selar uma espécie de trégua, porque esse ministro da Economia e o presidente da Câmara não têm um mínimo entendimento. Como é que a gente vai pensar em ter trâmite de reforma tributária, de reforma administrativa, de projeto de ampliação de auxílio como renda cidadã? Enfim, tem que ter um mínimo de acordo ali entre eles para que isso siga em frente, né? O ministro da Economia não gosta muito, acho, que o presidente da Câmara tenha todo esse destaque, né? Na hora em que os principais projetos entram na pauta, mas Rodrigo Maia também não pode e não deve deixar, principalmente em ano eleitoral, que passe um projeto com novos impostos, por exemplo. A crítica seria muito pesada. Esse jantar que deve acontecer hoje seria na casa de um ministro do TCU, ministro Bruno Dantas. E querem propor essa reconciliação, mas não sei, também acho bastante difícil, porque tem que ver o perfil dessas pessoas, né? Paulo Guedes também é um pouco estouradinho, o Rodrigo Maia não é, ele já está mais escolado em Brasília. O Cláudio Humberto pode falar melhor, o Rodrigo Maia já está mais calmo, né? Já tem mais essa sensibilidade política. O Paulo Guedes não. Agora o Rodrigo Maia diz para ele, tem que assistir A Queda, o filme sobre Hitler. Então, são recados muito duros que estão sendo dados. Não sei o que vai acontecer.
Tudo isso se reflete em bolsa, se reflete na economia, se reflete na percepção do que vem pela frente e não são boas as perspectivas. A questão também é o seguinte, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele não está nada calmo, ele está cada dia mais nervoso. Quem acompanha mas ele ali fala o dia baixo, né? Ele fala um pouco. Mas ele porque consegue ele segurar. fica ali, aquele sujeito que está prestes a explodir, né? Mas fica se contendo e tal. Mas ele está cada dia mais nervoso pelo simples fato de que ele tem menos de 4 meses de presidente da Câmara dos Deputados. É uma perda de poder incrível para alguém que exerce o poder como ele exerce, né? Eu tenho a impressão que só há paralelo nos últimos tempos, nas últimas décadas, depois de Ulisses Guimarães, de um presidente da Câmara tão poderoso, né? Ele e o antecessor dele, Eduardo Cunha, que também exerceu o poder de maneira implacável, né? Ele seguiu, digamos assim, a cartilha do Eduardo Cunha no sentido de tentar imobilizar o governo, inviabilizar o governo ao qual ele não teve acesso. Né? Ele, como presidente da Câmara, até hoje não se conforma com o fato de não ser ele aquele que indicou os ministros mais importantes do governo Bolsonaro. Ninguém indicou ministro do governo Bolsonaro. Então, em razão disso, ele tenta inviabilizar o governo, tanto quanto o Eduardo Cunha fez com a Dilma. Né? Mesma coisa, a mesma cartilha. Mas a questão é que ele são menos de 4 meses de presidência. Mas ele não vai ser reeleito, Cláudio? No meio disso, não, eu acho que não. No meio ele disso. Está querendo, hein? Ele quer, mas a Constituição proíbe, né? Enfim, no meio disso tem uma eleição, o que já reduz dramaticamente ainda mais a presidência dele. Ainda tem o recesso de fim de ano, festas e não sei o quê. Enfim, e sem contar que há cada dia que passa, ganha poder aquele que tem expectativa de poder, né? Aquelas pessoas que estão ali sendo consideradas para assumir a presidência da Câmara. Ou ele tenta dar um golpe de alguma maneira e mudar a Constituição para ser candidato à reeleição, e aí eu acho que ele tem chance de se impor, ou ele faz isso, ou então vai seguir a vida com a Constituição vedando a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Isso está claríssimo lá na Constituição, portanto não pode. Também acho. Isso aí, mas o Supremo está sendo instigado aí a decidir diferente em relação ao que está o texto constitucional mais uma vez, né, Cláudio? Tem uma fila de pedidos lá na Suprema Corte para que haja um parecer, uma decisão favorável para a reeleição dos presidentes das casas legislativas, né? O que seria uma violência, né? Porque o artigo da Constituição é claríssimo, né? Claríssimo quando diz que é vedada a recondução da mesa diretora, não é só do presidente, mas de toda a mesa diretora da Câmara e do Senado. Eles não podem ser reeleitas na mesma legislatura. Bom, assim, apesar do Rodrigo Maia estar lá no fim de mandato nervoso e ele percebendo o poder saindo por entre os dedos, né? O cafezinho já começou a ser servido morno, né? Daqui a pouco vai ser servido frio. Além disso, mas apesar disso tudo, ele é o presidente da Câmara ainda. Se o governo tem a intenção ou sonha com a possibilidade, que eu acho remota, de aprovar a reforma tributária ainda este ano, vai precisar digamos assim, da boa vontade do presidente da Câmara, né? E isso explica um pouco essa tentativa de aproximação aí entre os dois. Mas vê lá, hein? É um jantar, sei não, né? É um jantar na casa... Mas não tem ministro, não tem juiz no meio, não tem juiz. O problema é juiz. Ministro. Eu não vejo problema em juiz jantar. O juiz não pode manifestar em rede social. Vai ser na casa do ministro do TCU, não que pode, julga as contas do governo. Falando em TCU, a Jussara Soares do Estadão está dando agora que o Jorge Oliveira vai ser indicado pelo Jair Bolsonaro para um cargo no Tribunal de Contas da União, hein? O José Múcio Monteiro vai se aposentar, já comunicou o presidente que vai sair. E o Jorge Oliveira, que era cotado até para o Supremo Tribunal Federal, né, amigo do presidente da República, é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, pode parar no Tribunal de Contas da União. Informação aqui da jornalista Jussara Soares, do jornal Estado de São Paulo, nesta manhã.